Bom dia. Meu nome é Carlos. Essa é uma apresentação, uma pesquisa sobre tecnologias da cadeira de Princípios de Comunicação, ministrada pelo professor Paulo Hugo, no período letivo 2023.2. Eu fiz uma pesquisa nessa sobre 3 tipos de criptografia em telecomunicações, e aí eu fiz um documento com as 3, e no final dele vão ter os links para as minhas referências, não só delas, mas também de outros arquivos que eu achei interessante e que complementaram o meu aprendizado para essa pesquisa. Tá? A primeira tecnologia vai ser a end-to-end, que é a E2EE, tá? Que ela é uma criptografia muito utilizada, tá, no sistema de comunicação, que ela basicamente funciona da seguinte maneira: o emissor, que está enviando a mensagem, ele vai utilizar de uma chave pública do próprio receptor para criptografar a mensagem, e aí o receptor ele vai utilizar a chave privada para fazer a tradução desses dados de uma forma que a informação não seja perdida. Tá? Aí, dessa forma, a informação enviada, ela não vai poder ser interceptada por outro usuário, já que o servidor ele é incapaz de traduzir os dados devido à chave privada do receptor. Tá? E aí, em uma aplicação real, a gente utiliza esse algoritmo, que aí o meu inglês não vai permitir falar ele, tá? Mas aí eu vou falar a sigla, que é o X3DH, e o Double Ratchet, que funciona da mesma forma, que fazendo com que o intruso ele interceptasse os dados, a tradução dos mesmos exigiria muito tempo de processamento. Ou seja, traduzindo, para um intruso ou um ser de fora conseguir pegar os dados para fazer toda a capacitação, para fazer a descriptografia, para poder obter os dados, é muito trabalho operacional, tá? Muito processamento. E aí por isso acaba sendo e também vai exigir muito tempo. Aqui está um esquema de como funciona mais ou menos, tá? Então você tem uma chave privada, você tem os 2 números combinados, você tem uma geração de uma chave privada de maneira aleatória, você tem o receptor, tá? O emissor para o receptor, e também a troca enviando. A segunda tecnologia que eu pesquisei foi sobre o hash, ou código hash, né? Que ele é um tipo de criptografia que ele transforma um dado de arquivo ou senha em um conjunto alfanumérico. Interessante que, curiosamente, né, você pode... não sei se muitas pessoas sabem disso, mas acho que devem saber. Você pode fazer o código hash no Excel. Não, é extremamente fácil de fazer. Enfim, continuando. Esse algoritmo ele tem uma função matemática de criptografia que ele possui entradas de dados, e por ter valores de padronizados, isto é, de saídas, ele deve ter o mesmo tamanho, mais ou menos entre 128 a 512 bits. E esses mesmos números de caracteres alfanuméricos. E aqui está um exemplo, tá? Um exemplo esquematizando, onde você tem o fax, passando pelo sistema de criptografia, e aqui seria já o resultado, tá? O código. A mesma coisa para os outros. E aí esse código está presente em tudo. Basicamente, escanear o QR Code é isso. Né? Então, aqui também tem mais falando sobre a função hash, tá? Sobre os principais algoritmos, que é o Message Digest ou MD, que são objetos para verificar a integridade do arquivo. A versão mais comum é a 2, a terceira e a 5. Eu coloquei a 4, mas eu acho que eu nunca vi uma aplicação real da 4, mas em alguns arquivos, principalmente em alguns arquivos que eu li para estudar, ele fala muito da 4, mesmo que eu nunca tenha visto. E aí outro algoritmo também é o Secure Hash Function, o SHA, que ele é utilizado na transmissão de senhas entre o servidor e o usuário. Outro tipo também é o RIPAMD, que é uma versão aprimorada do MD, que ele possui 160 bits, enquanto o MD ele vai ter só 128. E por fim você tem o Ripple, que é um algoritmo de criptografia com código livre desenvolvido por 2 professores, que por exemplo um deles é daqui do Brasil. Curiosidade. E aí onde o sistema hash ele pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado no dia a dia como download de arquivos, para você escanear qualquer coisa. Como eu já falei, é tipo uma função tão corriqueira que é até difícil a gente apontar onde exatamente ela está sendo aplicada. E aí a terceira, para fechar, foi um sistema de acesso, o sistema de acesso condicional, né? Que ele é um serviço que permite com que radiodifusores, como empresas de televisão, façam uma restrição
do conteúdo para determinados usuários, como por exemplo pay-per-view, o famoso pay-per-view, jogos e aí por aí vai. Esses sistemas eles fazem o uso de algoritmos de criptografia para assim proteger os conteúdos presentes de possíveis ameaças hackers. Aqui eu coloquei um código, tá, de qual seria esse exemplo do sistema de acesso. Então você tem uma variável hora, que aí eu estou dando o valor de 12, você tem uma condicional, que aqui está para comentários, e você tem ali o sistema em si. E aí, qual é a função do acesso condicional, né? Ele é uma ferramenta usada para transmissão digital que ele restringe conteúdos para os usuários. Então, como eu falei, se você está transmitindo algo que você quer exclusivamente que apenas um tipo de um usuário, seja ele pago ou não, receba aquela transmissão, você vai utilizar o sistema condicional. E aí, alguns dos componentes básicos são os sistemas de gerenciamento e autorização do assinante, módulo de segurança e o set-top box. Esses sistemas eles usam protocolos de transmissão, como o Simulcrypt, que usa apenas um decodificador, e o Multicrypt ele vai usar um decodificador, mas para vários sistemas ao mesmo tempo. Tá? Esse sistema ele é usado como uma técnica de chave secreta de 48 bits, que pode ser chamada de palavra de controle, que é usada para embaralhar esses dados e é alterada com bastante frequência para não ser invalidada por possíveis invasores. A palavra secreta, né, ou a palavra de controle de 48 bits, ela só pode ser descriptografada com o AMM, que é a mensagem de endereçamento de direitos. E a mensagem ela é exclusiva para cada usuário. E aqui estão as referências